bolsistas! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do curso ICMS Esportivo. Meu nome é Lilian, atualmente eu estou como coordenadora do núcleo do ICMS Esportivo. Estive com vocês na aula 2 do nosso segundo módulo e serei eu a responsável por conduzir a nossa primeira aula do nosso último módulo. Sim, estamos chegando ao fim do nosso curso. E quanta coisa nós aprendemos! Nós falamos um pouquinho sobre as legislações que regem o mecanismo do ICMS esportivo, falamos sobre o gestor esportivo municipal, suas principais atribuições e responsabilidades, sobre Conselho Municipal de Esporte, atividades esportivas, programas e projetos. Aprendemos a comprovar cada uma das etapas do ICMS esportivo. E agora, nós iremos falar um pouquinho sobre a pontuação dos municípios participantes da política do ICMS esportivo. Nessa aula, iremos falar um pouquinho sobre o índice esportivo, como é calculado, exemplos de pontuação. Aproveito e peço para que você pegue papel e caneta para que a gente consiga colocar em prática tudo que aprendemos nessa aula. Vamos juntos realizar o cálculo de pontuação e assim aprendermos ainda mais. Lília, o que é esse índice de esporte? Quando ele é feito? Esse índice é publicado? Então, primeiramente, o índice de esporte nada mais é do que o resultado da pontuação do município, né? Ou seja, de cada município participante na política do ICMS esportivo em um respectivo ano base. Este cálculo é feito em dois momentos. No primeiro momento, ele é feito quando se encerram as análises por parte da equipe técnica da DEFOP de todos os programas e projetos comprovados pelos municípios participantes da política do ICMS esportivo. E esse resultado dessa pontuação, ele é publicado pelo relatório provisório de pontuação do ICMS esportivo. Publicado o relatório provisório, o município ele pode apresentar impugnação sobre aqueles programas e projetos em que ele não concorda com a análise feita pela equipe técnica da DEFOP. E aí, recebidas essas impugnações, refeitas as análises desses programas e projetos, tanto pela equipe técnica da DEFOP, quanto pela instância superior, este cálculo é refeito de acordo com as decisões novas tomadas. Após esse cálculo ser feito, ele é publicado pelo relatório definitivo de pontuação do ICMS esportivo. Mas, sobre relatório provisório, impugnação e relatório definitivo, isso é pauta para a próxima aula. Então, vamos segurar um pouquinho a ansiedade e trabalhar um pouquinho sobre o índice e sobre como ele é calculado. Então, vamos comigo? Tá, como ele é realizado este cálculo? Este cálculo é o resultado da soma de todas as atividades esportivas comprovadas pelo município, dividido pela somatória da pontuação de todos os municípios participantes da política do ICMS esportivo. Ou seja, o numerador da fórmula é a pontuação do meu município e o denominador da fórmula é a pontuação de todos os municípios participantes da política do ICMS esportivo, ou seja, é a soma de todas as pontuações dos municípios. Para a gente entender um pouquinho mais sobre o cálculo do ICMS esportivo, é necessário que a gente conheça um pouquinho das variáveis do cálculo. E o cálculo, ele conta com 5 variáveis, que é a nota de atividade esportiva, peso da receita corrente líquida per capita, número de modalidades esportivas comprovadas, número de atletas comprovados e, por fim, o somatório de notas de todos os municípios que pontuaram no ICMS esportivo. Lembrando que esse cálculo é feito por cada atividade esportiva comprovada pelo município e depois somado, ok? Vamos começar a falar da variável N. N é a atividade esportiva desenvolvida pelo município. No primeiro módulo, a gente relatou a Lei 18.030,
que é a lei, né, que dispõe sobre a distribuição da parcela do ICMS esportivo e que estabelece o critério esportes. E dentro do critério esportes é definido as 13 atividades esportivas e junto ao peso, né, a pontuação de cada uma dessas 13 atividades esportivas. Então, assim como a resolução deve ser um documento de cabeceira, a lei Robin Hood e o decreto também devem estar sempre em mãos dos municípios, devem ser sempre de conhecimento. Então, por exemplo, se eu estou comprovando atividade de lazer, a nota dessa atividade esportiva é 0,5, é meio. Mas se eu comprovo qualificação de agente esportivo, a minha nota é 1. A gente tem que ter um cuidado somente na atividade esportiva, instalação, reforma e equipamento esportivo. A nota dela é meio, mas ao realizar a comprovação dela, ela é dividida em 3 modalidades. Construção de instalação esportiva, com nota 0,25, reforma de instalação esportiva, com nota 0,15, e aquisição e disponibilização de equipamento com nota 0,1. Então, para ter a nota de 0,5 definido pela atividade esportiva, eu obrigatoriamente tenho que comprovar as 3 modalidades. Caso eu não comprove, é somente somado as modalidades que foram comprovadas, ok? Bom, para a variável NA, que corresponde ao número de atletas comprovados em cada atividade esportiva, nós temos essa tabela de população versus a nota. E ela também pode ser encontrada na nossa resolução CEDESE e essa tabela se encontra no nosso anexo 3. Lília, mas como a gente interpreta essa tabela? Essa tabela é feita da seguinte maneira. O meu município, ele possui 40 mil habitantes. Então, ele vai se encontrar nessa faixa aqui, ó, de 20 a 50 mil habitantes. E para que eu obtenha nota máxima em número de atletas comprovados em uma determinada atividade esportiva, que é, né, a pontuação de número 15, eu preciso estar comprovando um número maior de 1.050 participantes naquela atividade esportiva. Nossa, Lilia, mas eu fui comprovar, né, os programas e projetos, por exemplo, na atividade de lazer, e ao somar todos os participantes em todos os programas e projetos comprovados, deu em torno de 400 participantes. Qual vai ser a nota para esse número de participantes nessa atividade de lazer? Aí tem a faixa aqui, ó, 376 a 450 participantes. Então, a nota para aquela atividade esportiva de lazer que foi comprovada em torno de 400 participantes vai ser nota 6. Então, lá na nossa fórmula, o NA vai ser substituído pelo algarismo. Temos uma exceção também nessa atividade esportiva. Para comprovação na atividade esportiva, instalação e reforma em equipamento esportivo, essa atividade esportiva sempre terá a pontuação máxima no número de atletas. Por quê? Porque ela não é uma atividade esportiva em que se pontua por quantidade de atletas, e sim por ações realizadas no município, né? Seja ela reforma, construção, aquisição de equipamento esportivo. Então, aqui a nota de número de atletas sempre será 15, porque na atividade esportiva não é comprovado o número de atletas. A outra variável é o peso da receita corrente líquida per capita. Atenção, as faixas da RCL per capita não são fixas, elas variam de ano a ano de acordo com a quantidade de tributos que o município recebe. Então, todos os anos, essa tabela ela é atualizada, tá? E essa informação é cedida pela Fundação João Pinheiro, que envia para a diretoria antes de lançar os relatórios e antes de fazer o cálculo. Bom, para a variável NM, que significa número de modalidades esportivas realizadas em cada uma das atividades esportivas comprovadas, nós temos essa tabela
que também é encontrada na nossa Resolução CEDESE, atualmente 57/2019, no anexo 4. E para interpretar essa tabela, já fica visível que quanto maior o número de modalidades comprovadas, maior será o peso da minha nota. Ou seja, eu estou comprovando a atividade de lazer. E eu realizei vários programas e projetos. E na somatória desses programas e projetos, foram identificadas 10 modalidades diferentes. Então, eu venho aqui na faixa de 10 a 11 e a minha nota, o peso para NM na minha fórmula vai ser igual a 8. Lília, eu fiz vários programas e projetos que se enquadraram na atividade esportiva, atividade de lazer, mas a única modalidade ofertada foi o futsal. Mas foram inúmeros programas e projetos. Qual será a minha nota em NM na fórmula? 1, porque só foi comprovada apenas uma única modalidade naquela atividade esportiva. Então, é importante que haja uma diversificação das modalidades comprovadas em cada uma das atividades esportivas. Atenção! Número de modalidades esportivas vão ter exceções para 2 atividades esportivas: qualificação de agente esportivo e instalação de reforma. Mais uma vez, dentro dessas atividades esportivas não existe diversificação de modalidades, não sendo possível ter mais de 14 modalidades. Então, para a qualificação de agente esportivo, apenas existe uma, que é capacitação e qualificação de agente esportivo. Instalação, reforma e equipamento esportivo são aquelas 3 citadas, que é construção, reforma e aquisição de equipamento esportivo, mas que, na verdade, tratam-se das atividades esportivas que serão pontuadas para se chegar à nota de meio. Então, para essas atividades esportivas, caso seja comprovado no mínimo um programa e projeto para essas atividades esportivas, a nota para NM no cálculo será igual a 10, nota máxima, ok? E NB, por fim, é o somatório da nota de todos os municípios que pontuaram no ICMS esportivo no ano base. Ou seja, município A teve 45 pontos, município B 15 pontos, município Z 30 e município Y 10 pontos. Então, o total da nota do somatório será 100 pontos. Só que dos 100 pontos, o município Y só vai receber os 10 pontos que ele fez. Então, tudo proporcional à quantidade de pontos feito por cada um dos municípios. Vamos ver como funciona o cálculo na prática? Lembra lá no início da nossa aula que eu pedi para vocês terem caneta e papel em mãos? Pois é, anotem as informações prestadas aqui para que a gente possa ir substituindo cada variável na fórmula, ok? Bom, trouxe um exemplo do meu município. O meu município possui cerca de 30 mil habitantes. A renda per capita dele varia em torno de R$ 2.030,17. A única atividade esportiva comprovada no ano base pelo meu município foi esporte para terceira idade. E de todos os programas e projetos comprovados, eu só consegui a validação nas modalidades alongamento e dança. E de todos os participantes, foram validados 150 participantes. Ok? Bom, a pontuação do meu município é a soma da pontuação obtida em cada uma das atividades esportivas, dividido pela somatória das pontuações dos outros municípios. Neste primeiro momento, a gente vai esquecer um pouquinho o denominador, que no caso é a pontuação de todos os municípios. Vamos focar somente no numerador da fórmula, que é a pontuação da atividade esportiva comprovada pelo meu município. A primeira variável a ser substituída na fórmula é a variável N, que trata-se da atividade esportiva desenvolvida pelo meu município. Como informado anteriormente, a única atividade esportiva desenvolvida e comprovada foi esporte para terceira idade. Mais uma vez,
Vou lembrar que a pontuação das atividades esportivas é dada pela Lei 18.030 e também pode ser encontrada no anexo 1 da resolução. Bom, então, como eu comprovei esporte para terceira idade, a minha nota vai ser igual a 1. Então, eu substituo N por 1. A próxima variável a ser substituída é a variável P, que corresponde ao peso da receita corrente líquida per capita. Vimos que a receita corrente líquida per capita do meu município gera em torno de R$ 2.030. Portanto, o peso para P do meu município vai ser igual a 9, porque ele está ali entre 1.868 a 2.180. Então, eu substituo P por 9. Outra variável a ser substituída é a variável NM, que é o número de modalidades esportivas realizada em cada uma das atividades esportivas comprovadas. Eu consegui comprovar somente as modalidades dança e alongamento. Portanto, quando comprovado duas modalidades, a minha nota será igual a 2. Então, eu substituo a variável NM por 2. A próxima e última variável a ser substituída é a variável NA, que consiste no número de atletas comprovados em cada atividade esportiva. Eu tinha falado que o meu município tem em torno de 30 mil habitantes. Então, ele se encontra nessa faixa de 20 a 50 mil habitantes. Foram comprovados 150 participantes. Então, a nota para NA vai ser igual a 2. Então, eu substituo NA por 2. Então, fazendo o meu cálculo, eu obtenho uma nota de 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 2 é igual a 36. Então, 36 dividido pelo total de pontuação de todos os municípios. Foi-me informado que a pontuação total de todos os municípios foram igual a 1.000 pontos. Então, eu substituo NB por 1.000. Então, ficará 36 por 1.000. Portanto, o índice de esportes do meu município é igual a 3,6%. Eu fiquei sabendo que o repasse referente ao ICMS esportivo corresponde a R$ 1 milhão. Como eu obtive 3,6% de nota, eu vou ter direito a apenas 3,6% de R$ 1 milhão, que corresponde a mais ou menos R$ 36 mil. Portanto, eu vou receber do ICMS esportivo referente ao ano base um total de R$ 36 mil pelos programas e projetos comprovados. Concluímos mais uma aula do nosso curso do ICMS esportivo. Agradecemos a sua companhia até aqui, mas o curso ainda não acabou. Vamos falar um pouquinho sobre o relatório, sobre como é feito o repasse do ICMS esportivo, quem é responsável por esse repasse. Então, te aguardamos na próxima aula. Até lá!